dentro do meu coração. É só um milagre, Deus, que nós pedimos. É um milagre do Senhor, Pai, numa situação que está perdida, Jesus. É um milagre, Deus, dentro daquela casa onde a contenda tem reinado, aonde a desavença, meu Deus, ela se tornou algo comum. Meu Deus, um milagre naquela situação onde parece que nada dá certo, onde o inimigo parece que o poder dele, meu Deus, tem superado qualquer expectativa. Mas essa pessoa pertence a Ti, Pai, e ela sabe que o Senhor pode mudar a história dela. Alguém está orando agora, Jesus está dizendo: Senhor, muda a minha história. Ora a Ele agora, igreja. Fala com Jesus agora: Jesus, muda a minha história. Talvez você tenha se deparado com muitas adversidades. Talvez você tenha sonhos dentro de você, sonhos de ver a tua casa liberta, a tua família transformada. Talvez você mesmo, você diz que talvez a vida não te deu tantas oportunidades. De vez em quando você reclama e você diz que as coisas foram mais complicadas para a tua vida. Mas a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Porque Deus, Ele quer mudar a tua sorte. Mas muitas vezes nós ficamos ali, não abrimos o coração para Deus, não nos entregamos a Ele, não invocamos a Deus inteiramente, e as coisas vão acontecendo de uma forma complicada, e parece que as coisas não vão dar certo. Mas quando você coloca a tua vida na presença de Deus, todas as coisas começam a acontecer. Diga: Senhor Jesus, eu estou colocando a minha casa nas tuas mãos, pois eu sei que o Senhor pode mudar toda a minha história, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Amém. Vamos entrar na palavra de Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia, você que a trouxe, lá em Salmos 118. O versículo é o 8, Salmos 118, versículo 8. Salmos 118, versículo 8. Me perguntaram de manhã de novo: pastor, nós não vamos mudar daqui não? Eu estou orando a Deus. O corretor da imobiliária, a qual a gente esperava uma resposta, ele não retornou. Parece que ele não concordou com o contrato. Então a gente fica crendo que se não deu certo, porque não era de Deus. Amém? As coisas de Deus, elas dão certo, elas acontecem naturalmente. Quando você coloca alguma coisa na mão de Deus, se é de Deus, vai dar certo. Não é assim? Agora, quando não dá, você não pode ficar lamentando, né? Puxa, não deu certo. E agora? Perdi algo, perdi uma oportunidade. Tem coisas que parecem bom, parecem agradáveis, mas o final dele é ruim, é terrível. O pessoal fala que Coca-Cola mata, não fala? Todo mundo diz aí, diz que é um veneno, tudo. Mas é bom, não é? Quando você bebe, né? Então, pela gente, a gente bebia o dia todo, não é assim? Mas diz que mata, não diz? Tem coisas na vida, estou pegando um exemplinho bobo assim, mas algumas coisas a gente olha assim e você fala: olha, vai ser bom aquilo. E às vezes é ruim, Deus sabe se vai ser bom ou se não é. Amém? Coloca a tua mão na Bíblia assim e diga: Jesus, tem liberdade para me ensinar, falar comigo, para que eu possa ser abençoado pelo Senhor. Amém? Ele fala assim: é melhor confiar do que confiar em quem? No homem. Normalmente as pessoas têm uma tendência a procurar o homem, não é assim? Quando tem alguma dúvida, normalmente você vai nos homens. Você não sabe o que vai fazer da tua vida, você recorre a alguém, um amigo, um conhecido. E as pessoas realmente elas vão te dizer o que elas acham. E às vezes alguém que te diz alguma coisa pode dar certo, pode ser bom. E algumas vezes realmente vem bons conselhos.
Só que a Bíblia está dizendo que ainda assim é muito melhor que eu confie em Deus do que confiar no homem. E a Bíblia tem alguns exemplos de alguém que confiou em homens, que deixou de confiar em Deus e preferiu colocar ali, de alguma forma, a esperança em homens. Poderia pegar aqui um exemplo do próprio Abraão. O Abraão, Deus prometeu que daria um filho para ele, não foi? Aí ele chega em casa, a mulher dele fala assim, olha, faz tal forma. E ele vai lá, obedece a Sarai. E quando ele faz o que a Sarai pediu, diz a Bíblia Sagrada, que Deus desaprova. E o tempo vai passando, o filho da serva de Sarai, que era para ter sido algo que fosse bom dentro da casa, se tornou um problemão. E esse problema levou um dia ela a ter que colocar a serva dela para fora de casa, e virou uma confusão terrível. Ou seja, o Abraão foi obrigado a pegar um filho dele e colocar para fora de casa. Deus fala para ele, faz o que a sua mulher queria, mas foi confiando no homem, passou a confiar no que o homem dizia. Parecia ser alguma coisa para o momento, uma solução viável, uma coisa que fosse boa, mas na verdade não foi. O Sansão confiou em Dalila, não é? Dormia sobre os joelhos de Dalila, e a Dalila fala, se você me amar, você vai me contar. E ele vai, abre o coração, quando ele acorda, já tinham rapado a cabeça dele, irmão. Já tinham cortado o cabelo dele já estava carequinha. Ou seja, perdeu os olhos, não foi? Porque ele colocou a confiança dele no homem. Estou pegando exemplos aí, a gente pega homem e mulher, mas tem várias pessoas que confiaram em homens que se deram mal, pegar dentro da Bíblia mesmo, Atos 27, versículo 10. Atos 27, 10, dentro da história da Bíblia. E a gente mesmo, muitas vezes alguém fala para você, vamos fazer tal coisa. E você fala, não vou não. Aí a pessoa fala para você, não, é rapidinho, vamos ali. E aí você vai, você cai numa enrascada terrível, não é verdade? Muitas vezes o homem arma para você, coloca você numa enrascada terrível. E as coisas se complicam. Amém? Acharam? Diz assim na Bíblia, ó, dizendo-lhes, estou vendo nós folheando ainda a Bíblia, achando aí? Pronto. Diz assim, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para o quê? Para a nossa vida. Isso aqui o Paulo lhe disse, irmãos, quando o Paulo ia ser levado para apresentar em Roma para César, e eles decidiram aquele dia navegar. Quando eles falaram que eles iriam navegar, que tinha como navegar, que não tinha problema, o Paulo falou, varões, isso aí é um erro, nós não vamos conseguir chegar. Deus estava dizendo para ele, o Paulo representava ali a voz de Deus, porque ele estava trazendo um conselho para eles, vindo de Deus, amém? E aí a Bíblia diz, dessa forma no versículo 11, ó, mas o centurião cria mais em quem? No piloto e no mestre do que no que Paulo dizia, ou no que dizia Paulo. Ou seja, o Paulo falou, olha, essa viagem vai ser danosa. Deus me mostrou ali que isso aqui vai se complicar, tanto para a gente, quanto também para os bens que estão no navio. E aí o centurião, ele observa, pergunta também ali ao piloto do navio, e esse piloto do navio, ele diz, não, isso aí é besteira, eles não entendem. Nós temos que fazer o que o piloto está dizendo, o exemplo. E a Bíblia fala que ele acreditou muito mais no que o piloto disse, que o mestre do navio disse, do que na opinião, naquilo que o Paulo estava trazendo para ele ali. O Paulo estava falando inspirado por Deus, trazendo uma direção de Deus. Irmãos, quantas vezes uma direção que Deus te dá, ela é descartada por causa do que alguém falou, do que alguém disse, porque o mundo fala tal coisa. E aí a gente deixa de praticar aquilo que Deus nos diz. Eu conheci um moço, 2000 e alguma coisa aí,
E esse moço, ele queria porque queria namorar uma moça que não era da igreja. Queria namorar uma moça que não era da igreja. Era uma moça muito bonita realmente, chamava atenção, por onde passava as pessoas, aquela é tal pessoa. E ele se encantou por ela. E na época, nós discordamos disso daí. Nós falamos, olha, não vai dar certo, não vai ficar bem, isso aí não vai ser bom. E eu me lembro que nessa época, ele quis e decidiu. Passou um tempo e engravidou. A menina ficou grávida, teve um filho. Quando teve um filho, começou a gerar confusão. Começou a virar aquelas brigas, aquelas desavenças. Coisa terrível. Eu sei que chegou um dia até às vias de fato, até agressão. Começaram uma discussão, ela foi para cima dele, meteu as unhas na garganta dele, rasgou a garganta do cidadão. Ele vai agredir ela, que não está certo, amém? Não está certo, mas toda ação traz o quê? Uma reação, sim ou não? Tem gente que ela perde a paciência também e às vezes ela reage de uma forma que não deve. Até um animal é desse jeito, você fala, um cachorro é bonzinho, é bonzinho, é bonzinho. Você fica pondo a mão na boca dele, um dia ele vai e te avança, não é assim? Ah, não, mas ele era dócil. Tudo bem. O ser humano é complicado, você não sabe o que passa na cabeça do ser humano, né? E aí um dia ele vai e ele reage. E aí eu sei que ele foi preso. Acabou indo preso, ficou preso. E aí ele sai depois de um tempo, ela tinha arrumado um outro namorado, mas a postura que o namorado dela tinha com a filha dele, deixou ele muito irritado. Então ela arrumou um namorado lá, foi viver com o moço, e esse moço, de vez em quando ele via, ele pegava a criança e beijava a criança na boca, como se fosse uma filhinha dele ali, e dava uns beijos na boca da filha dele. O que o pai fez? Ficou revoltado. Como é que você ficaria? Parou para pensar? Você ficaria também, não ficaria? Aí você fala, esse cidadão, o pai começou a ficar assim, esse cidadão, não sei não, começou a ficar meio assim, desconfiado, umas brincadeiras que ele não concordava. E novamente eles tiveram uma outra confusão. Nessa outra confusão, essa moça jurou, falou que ia arrancar a pele dele. Depois de um tempo, de alguns dias, encontraram o moço exatamente desossado. Que é isso, pastor? Exatamente. Arrancaram mesmo, separaram a pele dele do corpo, do osso dele. Fizeram coisas terríveis. Quando nós nos lembramos dessa situação, você começa a pensar. Parecia que não tinha nada de mal, não parecia? Parecia ser uma coisa que fosse agradável. Não é assim? Uma coisa que ia ser boa. Mas você vê o que acontece muitas vezes quando a gente segue um caminho, muitas vezes, que não vem de Deus, as coisas que Deus não quer para nossas vidas. Conclusão, perdeu a vida dele porque ele foi atrás daquilo que não deveria ir. E Deus havia mostrado já antes, Deus havia repreendido, Deus havia dado para ele uma direção. Claro, não é com todo mundo que acontece coisas terríveis assim. Mas onde que eu quero chegar, igreja? Muitas vezes um caminho que a gente toma fora da palavra de Deus pode trazer coisas danosas. Esse do navio, pastor, o que aconteceu com esse navio? As pessoas que estavam nesse navio só não perderam a vida deles, sabe por quê? Porque o Paulo ele tinha que se apresentar a César, porque senão todos eles teriam naufragado. Quem conhece a história toda, a Bíblia diz que eles começaram a navegar, foram por caminhos terríveis, perderam tudo que havia no barco. Deixa eu ler só alguns versículos para frente, 12. Como aquele porto não era cômodo para invernar, e os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podia chegar a Fenícia, e que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando a Creta. 15. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento,
dando de mão tudo, nos deixamos ir à toa. Olha agora o que acontece. Correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. 17. E levado este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio e temendo darem as costas de Sirte. Amainados as velas, assim foram à toa. 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Olha, os prejuízos começaram a aparecer. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, ali já tinha se perdido quase tudo. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, aquela navegação chegou a um ponto que fugiu deles a esperança que tinha das coisas darem certo. Mas tudo aquilo ali podia ter sido evitado se eles tivessem lá atrás confiado em Deus. E quando nós trazemos isso para nossas vidas, procura se lembrar quantas situações um dia você fez porque você achou que era melhor. Porque talvez alguém um dia disse para você que não era bem assim, disse que a Bíblia fala não está tão certo. E quando eles desaprovam aquilo que Deus nos aprova, muitas vezes as consequências são essas. E quantas pessoas, como eu citei o caso daquele moço, não é verdade? Por causa de uma situação, um passe errado, custou a vida dele. Mas tem gente que às vezes acaba custando o emprego, não é verdade? Outro dia um me ligou e falou: pastor, estou preso. O que aconteceu contigo, irmão? Ligou no meu número, que tinha um número, meu número é o mesmo, que já tem há muito tempo. E aí ele falou: pastor, eu fui pegar uma carona com os amigos ali, e eles falaram que ia num lugar lá, e eu fui junto. A polícia parou a gente, estava cheio de droga dentro do carro. Aí o que eles fizeram? Jogaram tudo nas costas dele. Olha que situação. Eu falei para ele: e agora? Ah, pastor, agora eu não posso falar nada. Você vê que situação? A mãe havia falado: filho, não sai, você volta para casa direto. Ô pastor, mas ele era... Não era essa boa gente. O menino não era uma boa gente. Já tinha uma vida muito errada lá de trás. Mas você vê, muitas vezes é ouvindo um conselho de alguém. Muitas vezes é dando ouvido a uma pessoa que às vezes está perto de você, que anda próximo de você, que caminha próximo de você. Só que essas pessoas, na verdade, elas só vão afastar você da bênção de Deus. E quantas pessoas se afastam de Deus? Quantas pessoas estão se afastando, estão perdendo família, tem gente perdendo relacionamento, um relacionamento que era bom, tem gente perdendo um marido que era bom, perdendo esposa que era uma boa esposa, tem gente perdendo ali o cônjuge por causa de conselhos, por causa de pessoas, por causa de amizades, por causa de gente que está à volta dela. Quando a Bíblia fala para você, melhor é ouvir quem? A Deus, confiar em Deus, do que confiar nos homens. Ou seja, se eu sou temente a Deus, eu ando com Deus, quando alguém fala alguma coisa, a palavra entra em confronto, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na palavra de Deus. Fica na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Pastor, mas muitas vezes fazer o que Deus manda é difícil. Às vezes é mesmo. Tem caminhos que você vai pegar, parece que tem tantos atalhos que esse mundo te oferece, e você acaba escolhendo muitas vezes ali esses atalhos e quebra-cara. Só que os de Deus realmente parecem complicados, parecem mais distantes, mais difíceis. Só que o fim dele é diferente. É verdade ou não é? O fim daquilo que Deus te propõe é de bênção. Como assim, pastor? Olha só como é que é a responsabilidade de Deus sobre a tua vida quando você anda com Ele. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3. Eu vou ler o 4 em diante, tá bom? Ali Deus começa falando, né? Não esqueça as minhas leis, não se aparta, você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aí ele diz no 5, ó, confia no Senhor de todo.
todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio o quê? Sempre que você tiver uma vontade, ainda que seja boa. Por exemplo, eu queria muito mudar daqui. Não é? O prédio parecia ser muito melhor. Claro, ia ter um monte de dificuldades. Mas eu nunca faço uma oração dizendo, Deus, eu quero tal coisa. Tem muita gente que quer se casar, ela fala, Deus, eu quero tal pessoa, eu quero não sei quem. Tem gente que fala, Deus, eu quero aquele emprego. Tem gente que arruma um emprego, daquele emprego que ele queria, ou aquele cargo que ele tinha, vira a ruína da vida dele. Vira ou não vira? Ele estava bem, crescia, às vezes um passo que ele dá, e às vezes não era a vontade de Deus. Não é verdade? Às vezes Deus não quer que você tenha, às vezes não é para você ter alguma coisa. Mas a gente fala, Deus, eu quero. Então ele fala assim, eu tenho que aprender a confiar em Deus de todo o meu coração. E não me estribar no meu próprio conhecimento. Eu estou pegando o exemplo do prédio aqui, às vezes eu digo e falo assim, ó, puxa, mas é mais barato, é bom, vai ser ótimo, vai ser excelente. Mas às vezes não é o plano de Deus. Deus sabe que lá na frente eu vou quebrar a cara. Mas eu vou por aquilo que eu acho que é bom. Ele está dizendo que eu não devo fazer isso. Eu devo confiar em Deus de todo o meu coração. Ou seja, se o meu coração ainda dizer que assim é melhor, mas a palavra vai contra, eu devo ignorar então meu coração e falar, Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Mas se eu quebrar a cara, pastor, não vou quebrar a cara. E se der errado, não vai dar errado, porque você obedeceu a Deus. Quando eu obedeço a Deus, a responsabilidade da minha vida fica na mão de quem? De Deus. Vou pegar um exemplo para você, Deuteronômio 20, versículo 1. Já estou terminando já, tá bom, irmãos? Deuteronômio 20, versículo 1. Vocês estão me entendendo até aqui? Sim ou não? Eu não devo me estribar no meu próprio entendimento, na experiência de vida, naquilo que parece bom para a minha vida. Algo bom hoje pode ser ruim amanhã. Algo que parece ser uma maravilha hoje pode se tornar uma coisa ruim para mim amanhã. Amém? Agora, quando eu confio no Senhor, olha o que Ele diz para mim. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires o que, igreja? Cavalos e carros e um povo maior em número do que tu. Deles o quê? Pastor, mas se Deus mandou pegar um caminho que é ruim, que parece que vai ser complicado, que eu vou ter adversidade nele, Ele falou para mim não temer. Por que eu não devo temer? Claro, você não vai sair hoje enfrentando carros, cavalos ou um exército na tua frente. Mas talvez aquilo que você está fazendo, que Deus te mandou fazer, parece uma coisa complicada, terrível. Só que olha o que Ele diz, pois o Senhor teu Deus que te tirou da onde? Da terra do Egito, está com quem? Está contigo. Ou seja, seja lá qual for a adversidade, o que você está passando, o que você está enfrentando, Ele está dizendo para você, você não precisa temer, se preocupar. Por quê, pastor? Porque Ele está dizendo aqui que o Deus que te tirou do mundo, tirou do Egito, que te tirou do caminho da perdição, o Deus que um dia eu aceitei Ele como Senhor da minha vida, Ele vai estar à minha frente, Ele vai tomar a minha frente. E aí pode vir Faraó, pode vir as adversidades, pode vir o desemprego, pode vir as doenças, eu vou vencer em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Você crê nisso? Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Isso. Feche os olhinhos agora. Eleva seu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, com o coração aberto. Isso. Entra na presença do Senhor agora, clamando, buscando a presença de Deus. Oh, Jesus. Isso, vai falando com Jesus. Jesus, eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar na Tua presença, Pai. Vai pedindo para Ele agora, Senhor, eu quero confiar somente no Senhor. Ainda que coisas, oportunidades, situações venham nas nossas vidas, Deus, que nós não conhecemos, que nós não entendemos.
Que nós não venhamos caminhar, meu Deus, por aquilo que nós achamos que é certo, por aquilo que nós pensamos que seja o melhor. Quantas pessoas, meu Deus, talvez hoje estejam passando por uma situação complicada, porque ela estava bem no lugar, e um dia ela deu ouvidos a quem não devia, Pai. Um dia ela começou, meu Deus, a escutar a voz de quem não era para escutar. Muitas vezes, meu Deus, a voz de uma amizade, de um amigo, de um conhecido. E o tempo foi passando, meu Deus, aquela amizade talvez foi crescendo, Pai. E quando a pessoa viu aquilo ali, trouxe para ela a perdição, ela deveria ter confiado no Senhor. Ela deveria ter feito, meu Deus, o que a Tua palavra diz, Pai. Meu Deus, tem pessoas hoje enfrentando adversidades porque ela não te obedeceu. Porque ela não fez aquilo que o Senhor tinha mandado fazer. Tem gente pagando um preço alto, Jesus. Tem gente andando longe dos Teus caminhos, distante da Tua presença, Pai. Alguém está orando agora, Jesus, e talvez está dizendo: Jesus, eu errei realmente. Eu dei um passo lá atrás que eu não deveria ter dado. Eu fiz escolhas na minha vida que eu não deveria ter feito. Alguém talvez está orando agora, Jesus, e pensando: por que eu fui tomar alguns caminhos? Por que eu fui dar ouvidos à pessoa que não deveria? E hoje, Pai, talvez está diante de uma enrascada, diante de um momento difícil, de uma situação complicada, Pai. Mas o Senhor diz, meu Deus, se o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, buscar a Tua face, se converter dos maus caminhos, o Senhor diz que ouviria dos céus, perdoaria os pecados e sararia a nossa terra. Meu Deus, a sua igreja está orando agora, Pai. Alguém está colocando a vida diante do Senhor, dizendo: Jesus, me ajuda a andar pelos Teus caminhos. Alguém está dizendo: Deus, eu não quero colocar minha confiança, meu Pai, como aconteceu com aquele centurião, que ele preferiu confiar muito mais, ó Deus, na palavra do mestre do navio. Claro, Jesus, ele era o mestre do navio. Qualquer pessoa talvez atentaria para as palavras deles, mas nós somos do Senhor, Pai, nós confiamos no Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que está orando agora, ela está aqui porque ela confia no Senhor, Pai. Meu Deus, então entra com providência agora, começa a trabalhar lá dentro da casa dela. Meu Deus, trabalha naquela situação que essa pessoa tem enfrentado. Tem pessoas, meu Deus, que não está conseguindo resolver uma área da família, uma área da vida conjugal, uma área, meu Deus, daquela parte do trabalho. Meu Deus, mas o Senhor é poderoso, Pai. Meu Deus, o Senhor ensina na Tua palavra que devemos colocar a confiança no Senhor, e nunca, meu Deus, nós devemos estribar o nosso próprio entendimento. Por isso, ó Pai, nós tomamos uma posição no mundo espiritual. Eu me revolto agora contra o inferno. Eu digo: Satanás, tira suas mãos agora. Meu Deus, essa pessoa, ela precisa da libertação, ela precisa de um milagre, ela precisa do Teu poder tocando na vida dela. Pai, vai tocando agora dentro daquela casa. Isso, ora pela tua casa agora, igreja. Vai orando pela tua família, vai pedindo: Jesus, cubra meu filho com a Tua proteção, cubra minha casa com a Tua proteção. Pede para Ele, abre o coração para Ele. Jesus, tenha liberdade lá no meio do meu casamento, Pai. Quando você perde a Ele, o poder dEle entra em ação, e Ele vai tocando, Ele vai mudando, Ele vai colocando a proteção dEle naquele lugar. Meu Deus, nós nos revoltamos totalmente contra todo o mal, e alguém está dizendo: Jesus, arranca de mim tudo aquilo que Te desagrada, tira de dentro de mim, Jesus, qualquer caminho mau, qualquer decisão errada. Ah, meu Deus, olha para essa pessoa, Pai, que as escolhas da vida dela, que os caminhos que ela tem trilhado não são bons, que as escolhas que está para fazer, meu Deus, não é a melhor escolha para a vida dela, para a vida dele, para aquele lugar. Ah, meu Deus, mas vai tocando agora com o Teu poder, vai manifestando agora a Tua unção, vai manifestando agora a Tua virtude. Pai, aonde houver uma doença, uma enfermidade, eu uso a autoridade que o Senhor nos deu e digo: essa doença, essa enfermidade, este mal, sai daí agora, vai batendo em retirada
agora, vai pegando aquilo que é seu, os teus males, as tuas maldições, e em nome de Jesus, ouça a minha voz, maldito, sai, sai e sai, em o nome de Jesus. Meu Deus, entra agora naquela situação, Pai. Quando aquele navio que Paulo estava, Deus, estava para se perder, o Senhor enviou um anjo, Pai, e disse para Paulo que ninguém se perderia naquele navio. Meu Deus, o Senhor disse na tua palavra que seria salvo nós e a nossa casa. Seria salvo esse homem e a casa dele, essa mulher e a casa dela. Jesus, então toca lá na família dela. Toca naquele filho, naquela filha, naquela pessoa, meu Deus, que está vivendo uma vida toda errada. Talvez naquele homem, meu Deus, que está num caminho da perdição, Pai. Fazendo às vezes coisas que te desagradam, andando por caminhos que te desagradam. Talvez aquela mulher, meu Deus, fez escolhas que te desagradam. Mas o Senhor é grande, Jesus, o Senhor é poderoso para mudar. O Senhor, meu Deus, deu livramento a todos que estavam naquele navio. Meu Deus, dá livramento a todos que estão dentro dessa casa, Pai. Jesus, agora nós vamos tocar no teu manto, Pai. Quando essa pessoa tocar, Jesus, no teu manto, Pai, que o Senhor traz a salvação dentro daquela casa. Que a salvação, Jesus, ela entre, meu Deus, em cada área da vida dessa pessoa. Que as pessoas doentes sejam curadas, Jesus. Que as pessoas desempregadas, meu Deus, tenham portas abertas em todas as áreas da vida delas. Oh, meu Deus, o teu povo está passando, Pai, estão tocando agora no teu manto. Jesus, que toda maldição comece a cair por terra. Isso, meu irmão, vai tocando com fé. Vai declarando como aquela mulher falava também, se eu tão somente tocar nas tuas vestes, eu sararei. Toque agora diante do Senhor, toque agora nas vestes dele, toque agora no manto, com a confiança, com a fé. E o poder de Deus há de se manifestar. O poder de Deus há de trabalhar nessa área. Oh, meu Deus, faz o seu milagre acontecer, Pai. Faz a sua virtude, meu Deus, entrar naquele casamento destruído, aquele relacionamento conturbado, aquele relacionamento de confusão, de briga, de desavença. Meu Deus, no relacionamento entre aquela mãe e filha, aquele pai e filho, aonde não existe comunhão, aonde não existe contato, Pai. Oh, Jesus, restaura totalmente. Fala com Deus agora, meu irmão, não se cala não. É hora de você apresentar a tua vida a Ele, pedir: Jesus, me ajuda a mudar. Muitas vezes a gente diz que anda com Deus, mas nós não falamos com Deus. Dizemos que pertencemos a Jesus, mas não fazemos as escolhas de Jesus. Dizemos que confiamos em Deus, mas fazemos o que todo mundo manda. Não fazemos o que Deus manda. Fala para Ele: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero andar pelas tuas veredas, pelos teus caminhos. Pai, que o teu poder venha sobre todos que aqui estão, Pai. E que o teu poder toque poderosamente em todas essas vidas. Jesus, que todas as barreiras que há nesse coração sejam destruídas. E que a salvação do Senhor, Pai, possa tomar posse da vida deles. Diga: Senhor Jesus, eu e minha casa pertencemos a Ti. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte para o Senhor. Glória a Deus.